Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Deputados, Sra. Engenheira Alexandra Reis, Sr. Advogado. Sra. Engenheira, o nosso tempo é limitado, o de Vossa Excelência não é, o que é uma vantagem. Aqui, até agora, temos ouvido muita preocupação com a aparente ligeireza de quem recebeu, ainda não vi muita preocupação com a ligeireza de quem pagou. Mas vamos começar por aí. A Sra. Engenheira, no dia 29 de dezembro, envia um e-mail, já falamos aqui, que eu tenho à minha frente, ao Sr. Ministro das Infraestruturas, bem como ao Estado de Estado, em que diz, depois de expor a questão da alteração da estrutura acionista da TAP, diz, no entanto, caso considerem ser do melhor interesse da sociedade uma solução diferente para estes cargos, estou disponível para renunciar aos mesmos, de acordo com a vossa vontade. Vossa Excelência acrescentou, aliás, que estaria disponível para renunciar sem contrapartidas. Isto parece-me, independentemente de todo o resto, um ato eticamente inatacável. Sendo assim, e depois termina dizendo, na expectativa das vossas notícias. Ou seja, se durante o mês de janeiro o Sr. Ministro de Infraestruturas tivesse chamado Vossa Excelência ao gabinete dele para dizer que, por motivos vários, fossem eles quais fossem, iria pedir-lhe que essa renúncia se concretizasse, Vossa Excelência teria saído sem contrapartidas. É assim? Para responder? É assim. Para perguntar? Eu entendo que uma coisa é uma renúncia a pedido do Ministro, outra coisa é uma renúncia a pedido da CEO e, portanto, do seu lado seja diferente. O que me espanta é do lado do interesse público não ser diferente. Ou seja, tem conhecimento, pergunto-lhe, da intervenção do Ministério das Infraestruturas na negociação do seu próprio acordo? Não, não tenho essa informação. Como referi, toda a discussão foi feita entre advogados. Para perguntar? Sr. Engenheiro, eu sou advogado há 30 anos e as conversas com os clientes são profundas e explicam tudo o que se está a passar. O Sr. advogado não lhe disse com quem estava a negociar realmente? O meu advogado disse-me que estava a negociar com os advogados da TAP. Nunca fez referência à existência ou participação ou acordo do Ministério das Infraestruturas? Nunca. Para perguntar? Então, para si, o acordo era só entre a CEO e a Sra. Engenheira? Para mim, o acordo era entre a Alexandra Reis e a TAP, porque era a TAP que ia assinar aquele acordo. Disse que lhe pediriam confidencialidade. Comentou o facto de existir este processo com alguém? Não, com algumas pessoas sim, não é? Saí da sala, falei com o meu marido. Normal. Mas não comentei com os meus advogados este processo, não falei sobre este processo com nenhum membro do Governo até à data em que, após ter aceitado o acordo, enviei as mensagens a apresentar os meus cumprimentos e a despedir-me. Para perguntar? Sra. Engenheira, tem sido difícil perceber, não sei porquê, a forma de recrutamento para a nave e a forma de entrada no Governo do Secretário de Estado. E por isso eu lhe pedir, com toda a calma, todo o rigor, todo o pormenor e todo o tempo do mundo, se nos pode explicar como é que foi abordada, por quem, com quem se encontrou, enviou o currículo, quem é que a abordou primeiro, o que é que aconteceu nas conversas, a ver se nós percebemos com naturalidade como é que se deu esse recrutamento, tão difícil de explicar por outros. No dia 22 de março, o senhor Secretário de Estado Adjunto das Comunicações telefonou-me e falou-me disse-me que a nave iria precisar de liderança, que o próximo Ministro das Infraestruturas e o próximo Secretário de Estado das Infraestruturas teriam que endereçar esse tema. Perguntou-me se eu conhecia a empresa, quais eram os desafios que eu entendia que a empresa tinha, e eu entendi aquela conversa como uma conversa exploratória na qual ele queria perceber o meu nível de entusiasmo por um projeto daquela natureza. Após a nomeação do Governo, 2 ou 3 dias depois, eu não consigo precisar a data. O Sr. Secretário de Estado ligou-me na sequência daquela conversa e disse-me que gostava de a convidar formalmente, se a Alexandra decidir aceitar, depois a partir de agora temos que passar por um processo da CRESAP, etc. E foi isso que aconteceu. Eu aceitei e passado uns dias, não me recordo exatamente quando, a chefe de gabinete do Sr. Secretário de Estado
alertou-me para a documentação que eu tinha que enviar. Havia um questionário para preencher junto da CRESAP, havia que enviar o currículo ali com um conjunto de regras, tive que atualizar o currículo e depois foi agendada uma reunião com a CRESAP, uma entrevista. Essa entrevista foi feita por meios telemáticos, não foi presencial. Depois disso, umas semanas depois, fui informada, não me recordo exatamente como, de que a CRESAP tinha dado parecer positivo. No início de junho falei com a chefe de gabinete porque aproximava-se o verão e eu queria perceber uma data expectável de entrada, questão de logística familiar, e foi-me apontada a data de 1 de julho. No dia 1 de julho eu apareci na nave. Para perguntar? Não falou sequer com o Ministro? Não. Para perguntar? Como sabe, a nave tem 2 tutelas. Também não falou com ninguém do Ministério das Finanças? Não. Para perguntar? Muito bem. Em relação à saída da nave, ou melhor dito, em relação ao convite para a Secretaria de Estado, como é que se processou esse? Espero que tenha falado com alguém desta vez. Também falei quando fui para a nave. O Sr. Ministro das Finanças falou comigo uns dias antes da tomada de posse e deu-me nota que iriam fazer uma reconfiguração no Ministério das Finanças, que a pasta de Secretário de Estado do Tesouro tinha sido extinta e que agora iriam voltar a implementar a Secretaria de Estado do Tesouro. Falou-me do projeto, das empresas que tutela, dos desafios que aquela pasta acarreta, das responsabilidades. Eu fui fazendo questões, fui colocando as minhas dúvidas e ele, nessa conversa, antes de me explicar todos estes desafios, os projetos, deu-me nota de que gostaria de me convidar para a Secretária de Estado do Tesouro. Eu, na altura, tive que fazer a minha ponderação, tinha entrado há pouco tempo na nave, há 5 meses, estava muito contente com os resultados que estávamos a atingir, estava contente por estar a trabalhar naquela empresa, havia um conjunto de projetos que estávamos a iniciar e outros a continuar que eram importantes e que me motivavam, e eu tive que fazer essa ponderação e eu decidi aceitar o convite do Sr. Ministro das Finanças. Após isso, renunciei à nave, apresentei a minha renúncia de livre vontade ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da nave. Para perguntar? Na saída não falou com o Ministro de Infraestruturas, não falou com o Secretário de Estado, mandou um SMS, como é que foi? Liguei ao Ministro das Infraestruturas e disse-lhe que tinha aceito aquele convite, ele estava a par, que eu tinha aceito aquele convite, já o saberia. E desejou-me muitas felicidades e naturalmente desejou-me sucesso no cargo. Para perguntar? Falou-me que essa conversa com o Sr. Ministro Fernando Medina foi uma conversa longa. Considerando o percurso que tinha feito, nomeadamente a saída da TAP, pergunto-lhe que se ele não chamou a atenção que uma das matérias ou empresas sobre a qual terá influência será a TAP. Ele não perguntou como é que saiu, não perguntou o que é que achava da TAP, não perguntou o que é que achava do Conselho de Administração. O que é que falaram da TAP, exatamente? Nessa conversa, nada. Falaram dos desafios todos do cargo, menos da TAP, que era exatamente onde a Sra. Engenheira tinha estado, foi isso? Nós não revimos as 143 empresas públicas do setor empresarial do Estado. Nós falámos, no geral, dos desafios que as empresas públicas têm. Ou seja, não fomos a conversa não foi longa assim, foi uma conversa, alguns minutos, não consigo precisar quantos, mas onde falámos dos principais desafios das empresas que iria tutelar. Não falámos especificamente sobre a TAP, nem sobre a minha saída da TAP, nem sobre as condições da minha saída da TAP.
Não achou importante referir-lhe esse percurso, o que é que tinha acontecido na TAP, sendo que uma empresa das outras 142 não tinha trabalhado, acho eu? Eu não falei do meu currículo em traços gerais, respondendo a algumas questões. Não me recordo de ter sido feita nenhuma pergunta específica sobre a TAP, não foi. Não falei sobre o meu processo de saída da TAP, nem das condições da minha saída. Falámos de desafios, de temas de gestão da Direção-Geral de Tesouro, de temas de endereçar alguns projetos que teriam que ser elencados, da responsabilidade das empresas públicas, mas não falámos sobre situações específicas, sobre nenhuma empresa em particular. Muito obrigado. Uma das questões que também já se levantou aqui e provocou, estranhamente, alguma dúvida foi a senhora engenheira disse que só tinha falado uma vez com o engenheiro, o Dr. Fernando Medina, uma vez na Câmara de Lisboa. Ele não disse como é que chegou ao seu nome, como é que convidou, quem é que indicou, como é que ele conhecia o seu currículo? Eu não lhe coloquei a questão e ele também não me o referiu. Eu confesso que não estranhei, porque eu conhecia relativamente bem as equipas do Ministério das Finanças, a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, e também pessoas que trabalhavam lá de todo o tempo em que discutimos intensamente o plano de reestruturação. Para perguntar. Portanto, admite ter sido algum desses, das pessoas com quem trabalhou, que possa ter indicado o seu nome? Foi uma assunção minha, uma convicção pessoal minha, ou seja, fiz esta ligação, entendi que seria esta a ligação. Perguntar. Sr. Engenheiro, voltando à TAP, foi aqui dito ontem, pela CEO, que sentia-se uma enorme pressão política naquilo que era o dia-a-dia da TAP. Pergunto-lhe se também a sentia. Confesso que não. Sentíamos, enquanto Comissão Executiva e Conselho de Administração, um grande escrutínio público, uma empresa que tem sempre um nível de atenção muito grande pelos mídia, mas nunca senti interferência política para a decisão de negócio A ou a decisão de negócio B. Não posso dizer de forma alguma que o tenha sentido. Para perguntar. Daquilo que é a sua experiência, como é que se dava a ligação entre as duas tutelas e o Conselho de Administração da TAP? Quem é que fazia isso e como? Quando no momento em que a Comissão Executiva estava reduzida a 2 elementos, havia, para temas mais operacionais, conversas com a tutela setorial, e os temas financeiros eram todos tratados, ou temas mesmo que não sendo financeiros, que tivessem impacto financeiro, eram tratados com a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, ou até mesmo com o gabinete, se não mesmo diretamente com o Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Havia até algumas decisões que eram tomadas pelo Sr. Ministro das Finanças. E era dessa forma, ou seja, temas mais operacionais e estamos a falar de temas como uma ground force, como temas mais laborais, com a área setorial, com a tutela setorial, temas mais financeiros com o Ministério das Finanças. Para perguntar. E qual era a regularidade desses contactos? A regularidade dependia muito do tema em questão. Por exemplo, lembro-me de um período muito intenso sobre a ground force, em que de facto a regularidade das conversas, porque o assunto assim o exigia, era relativamente frequente. Essas conversas eram também sempre tidas com o Presidente do Conselho de Administração, ou seja, o Presidente do Conselho de Administração na altura estava muito envolvido nestes temas e não havia contactos diretos não havia contactos diretos regulares da Comissão Executiva com a tutela setorial e com a tutela financeira. Havia naturalmente por escrito, pelos canais formais, via a Direção-Geral de Tesouro e Finanças, mas se fosse preciso dar uma palavra ao Sr. Secretário de Estado, nós naturalmente articulávamos sempre com o Presidente do Conselho de Administração. Para perguntar. Sra. Engenheira,
Já nos explicaram aqui a semana passada que o CFO não é um bufo, que é uma coisa que não percebemos muito bem, mas ficamos a perceber então que no conjunto de tarefas ligadas à área financeira eram muitas os contactos feitos com a tutela, quer com uma, quer com outra, em função das responsabilidades de cada administrador. Era isso, quer com o ser engenheiro no papel que tinha, quer mais tarde com o seu sucessor. Havia um conjunto de temas que tinham que ser tratados e precedidos da autorização prévia da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. Por isso, claramente, havia um contacto muito regular com a DGTF e com o Secretário de Estado do Tesouro. Normalmente eram temas mais relacionados com a reestruturação da empresa ou temas societários. Para perguntar? Dado que estavam a cumprir um muito ambicioso plano de reestruturação, de grande alcance, não só económico, mas político e estratégico, não admite a hipótese, ou admite de que os contactos feitos com o Ministério das Finanças não fossem também acompanhados pelo próprio Ministro das Finanças a cada momento. Como referi, havia um conjunto de decisões que necessitavam da autorização do Sr. Ministro das Finanças. Mas essas autorizações, explicitamente, essas autorizações tinham um âmbito específico, não eram generalidades. Não era a TAP que decidia a quem é que deveria endereçar o pedido. Os pedidos eram endereçados à Direção-Geral de Tesouro e Finanças ou à Secretaria de Estado do Tesouro. Ao Ministro das Finanças não eram enviados pedidos diretos, mesmo quando nós sabíamos que aquela ia ser uma decisão final, uma aprovação ou não, do Sr. Ministro das Finanças. Para perguntar? Sr. Engenheiro, a operação de Brasil foi sempre um problema grave na TAP, cada vez mais grave na TAP. Afinal, quanto é que custou no total a operação do Brasil à TAP? Há um crédito entre a TAP SGPS e a TAP SA que totaliza, à data de hoje não sei, não acompanho as contas da empresa hoje com tanto detalhe, totaliza cerca de 900 milhões de euros. Esse empréstimo é quase todo ele injeção de capital, quase todo. Há uma parte que são dotações de capital para a Portugália, porque eu penso que em alguns anos, isto antes sequer de eu estar na empresa, que a Portugália também precisou de algum tipo de apoio financeiro, pois há alguns montantes que são relativos à Portugália, outro montante são capitalização de juros, mas a grande maioria desse montante está relacionada com injeções de capital na Manutenção Brasil. De qualquer das formas, eu relembro que eu fui administradora de outubro de 2020 a fevereiro de 2022 e que eu não acompanhei essa fase da vida da empresa. A informação que lhe estou aqui a dar é um conhecimento verbal que me foi sendo passado dentro da empresa, não é factual, e para que os senhores deputados tenham a informação factual e rigorosa, será, sugiro eu, melhor solicitar informação detalhada sobre todas essas injeções de capital que foram feitas na Manutenção Brasil. Para perguntar? Muito obrigado. A certa altura, pareceu-me que referiu, e parece que é exatamente isso, que a TAP nacionalizada chegou a ter apenas 2 administradores. É verdade? Executivos. Porquê é que foi assim? O que aconteceu para chegarmos a isto? O que lhe posso referir é que quando eu fui convidada para assumir uma posição na Comissão Executiva em outubro de 2020, estava também na administração o CFO que se manteve na Comissão Executiva, que tinha sido nomeado pelo acionista David Neilman, e estava também nomeado como CEO interino o atual COO da empresa. Em janeiro de 2022 terminou o mandato do CFO nomeado pelo David Neilman. Ele tinha outro desafio profissional, decidiu abraçá-lo e saiu da empresa. E nessa altura a empresa ficou com a Comissão Executiva com 2 elementos. Para perguntar?
A senhora engenheiro também referiu há pouco, a instância, não sei exatamente de quem, que quando falou com o Secretário de Estado do Tesouro, Miguel Cruz, ele pareceu surpreendido. A sua relação com ele era uma relação próxima ou distante? Era uma relação profissional. Eu não tinha por hábito ligar diretamente ao Secretário de Estado do Tesouro, apesar de, se houvesse uma emergência, pelo que conhecia dele, entendia que ele teria essa abertura. Eu articulava sempre com o Presidente do Conselho de Administração, caso houvesse alguma necessidade de endereçar um contacto ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro. Naquela altura entendi por bem, mas era uma situação diferente. Eu estava-me a despedir e estava a apresentar cumprimentos, tomei a liberdade de lhe enviar a mensagem diretamente, ele depois devolveu uma chamada. Para perguntar? Também referiu há pouco que, quando falou com o Ministro Pedro Nuno Santos, ficou com a convicção de que ele saberia do convite e saberia para onde é que iria seguir. Confirma isso? Está-me a falar da transição para a Secretaria de Estado do Tesouro. Sim. Quando eu falei com o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, ele sabia que eu tinha sido convidada para a Secretaria de Estado do Tesouro. Para perguntar? Sr. Engenheiro, uma outra questão que foi talvez das primeiras a dar aqui alguma polémica foi a forma como foi fechado o acordo e comunicado o acordo, até porque, conforme já ouviu, havia quem considerasse que o acordo não era legal, ou não era moral, ou não era politicamente sustentável, e, como imaginará, do ponto de vista da nossa apreciação, interessa-nos perceber quais foram os atos praticados, especialmente pelos atores políticos, e se eles são legais, morais ou politicamente censuráveis, e daí tirar algumas conclusões. E na manifestação, na exteriorização deste acordo, é feito um relatório, nomeadamente à CMVM, que é um hino, todo feito de meias verdades e de meias mentiras. Nesse relatório, teve alguma participação, tomou conhecimento anterior ou posterior ao envio do mesmo de forma pública? Relatório à CMVM? O comunicado, perdão. Eu tive conhecimento do comunicado. O comunicado é um anexo que faz parte integrante do acordo. Foi redigido pelos advogados da TAP que o propuseram e eu, de boa fé, tendo sido preparado por advogados, entendi que não deveria haver nenhum tipo de questão ou dúvida. Sendo que, para mim, também não foi uma prioridade olhar para aquele tema, porque a responsabilidade pela comunicação ao mercado não é do administrador que sai, é do emitente. Para perguntar? Muito obrigado. De facto, aparentemente, neste processo todo, os advogados não saem exatamente com grande brilhantismo, porquanto esse comunicado tão curto diz tantas coisas, são todas meias verdades. Primeiro, que era a administradora e que tinha entrado com os administradores na administração privada, com os acionistas privados, o que era verdade, mas já não era verdade. Dizia que renunciou para abraçar outros projetos pessoais, o que era verdade, mas não era verdade, e tudo isso foi das primeiras coisas que gerou enorme confusão. Nunca sentiu necessidade de corrigir essa declaração, e digo isto porquê? Porque, eu até entendo porquê, Vossa Excelência esteve longo tempo a ser morta na praça pública, hoje seria, ou será, ou é, o dia para poder defender-se e defender o seu nome, e, portanto, perguntar-lhe se, relativamente à forma como foi relatado o processo para fora, o que é que acha que não foi mesmo verdade e devia ser corrigido antes de fazer qualquer outra pergunta, nomeadamente da saída. Só para clarificar, Sr. Deputado, está-me a falar do comunicado, se eu devia clarificar o comunicado. Da saída até ao comunicado. O processo de saída foi aquele que referi. No dia 25 pediram-me, dia 26 eu acedi, no dia 27 iniciou-se uma conversa, no dia 2 de fevereiro houve um acordo. No dia 31 já estava tudo balizado para os 500 mil euros, parece-me. No dia 4 é assinado um acordo. Esse acordo é comunicado ao mercado, é comunicado à empresa.
Este foi o meu processo de saída. Não quero reduzi-lo a isto, mas foi basicamente isto. Não entendo precisamente a sua questão, Sr. Deputado. Aquilo que nos causa maior estranheza, mas admitimos, posso ser verdade, é o seguinte. É relativamente pacífico para esta Comissão, pelo menos do ponto de vista do PSD, de que a intervenção, a interação não se limitou a ser entre a CEO e a Sra. Engenheira e entre os advogados de ambos. Houve aqui claramente uma intervenção de tutela que era quase expectável, que não iria acontecer de outra forma. Já lhe perguntei e não deixei de estranhar que não tivesse percebido, na interação com o seu próprio advogado, que isto estaria a acontecer, que a solução final, quer nos valores, quer na autorização, não iria ocorrer por iniciativa apenas CEO. Teria que ter necessariamente autorização de tutela, como acontece em outros casos. E por isso lhe perguntei se em algum momento tinha conhecimento, através do seu advogado, e os advogados conversam com os clientes, explicam como é que é formada a vontade, de que na intervenção, ou por causa da data ou por causa do valor, estaria a ser negociado e os advogados da parte da TAP também tinham contactado a tutela. Isso para nós é extremamente importante para perceber a intervenção da tutela sobre este acordo que depois foi tão criticado pelo Dr. DGF. Daí a minha preocupação. Sim, Sr. Deputado, eu não tenho memória de alguma vez me ter sido dito porque é o Governo que não quer ou porque há A, B ou C que não quer. A resposta que eu ia tendo dos meus advogados era o valor está aqui, falta isto, fala aquilo, vou falar com a Sociedade de Advogados da TAP, era um pouco esta. Não me recordo sequer de se falar do nome da CEO, de ser a pessoa A, B ou C. Ou seja, a informação a dada altura também era muito factual, até porque aquele período foi um período particularmente difícil para mim, não só por esta situação, mas por um tema de saúde que eu na altura estava a enfrentar. Isto aconteceu na semana em que eu tinha uma cirurgia agendada, anestesia geral, etc. Ou seja, isto dificultou muito também todo o processo, até mesmo de comunicação, por isto, porque houve alturas em que estive indisponível e porque de saúde não estava na melhor forma. Para perguntar? Muito obrigado. Sra. Engenheira, talvez a minha última pergunta. Nós já tentamos apurar, porque nos parece importante, a forma como o Sr. Ministro das Finanças chegou ao seu nome e ao recrutamento ou ao convite que fez para a Secretaria de Estado. Numa audição feita no Parlamento, o Sr. Ministro entendeu desatar a dizer quem é que não foi que fez o convite, o que só dificulta e principalmente só coloca mais sombra em cima do assunto. E por isso lhe pergunto, à falta de muitas outras alternativas, como é que era a sua relação com a mulher dele na TAP? Ela tinha responsabilidade dos serviços jurídicos, conhecia, lidava com ela, qual era a sua relação com ela? A minha relação com a esposa do Sr. Ministro das Finanças era estritamente profissional e muito boa, no sentido em que a tenho na conta de uma excelente advogada e por isso sempre trabalhei muito bem com ela, mas era uma relação profissional. Deputado Paulo Rios de Oliveira, passa a palavra para a questão, alerto só para que tem já pouco tempo. Muito obrigado. Daí decorre que a relação, sendo meramente profissional, não era social nem era pessoal, logo não era uma visita de casa uma da outra, presumo? Sem dúvida, não sei onde mora. Mas, garantidamente, tendo a difícil função de cortar custos, eu bem entendi, a sua relação também com os serviços jurídicos era relevante. A relação com ela era só profissional. É isso. Estritamente profissional. Para perguntar? Obrigado.